Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai ter nossa aula falando da Escola das Relações Humanas. A gente já teve a nossa aula falando sobre cronologia do pensamento administrativo, onde a gente viu todo o princípio, né, do pensamento em administração e da fase pré-científica e depois na fase científica, quando se analisou a questão de variáveis, né? Então, variáveis tarefa, variáveis estrutura. A gente já analisou a variável tarefa com o Taylor, a gente já analisou a variável estrutura com o Fayol, e agora a gente vai começar a analisar a variável pessoas na escola das relações humanas. A gente ainda vai voltar para analisar a variável pessoas em outra escola, que é a escola comportamental. Mas hoje a gente vai abordar a escola das relações humanas, certo? Então eu elaborei esse roteiro de aula aqui, né, que não é a primeira temporada de Supernatural, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre os movimentos teóricos e antecedentes, né, desse foco pessoas, que o foco pessoas vai estar em cima da teorias de transição, teorias das escolas das relações humanas, e a gente vai parar por aqui, certo? E a gente vai voltar depois para falar de behaviorismo e desenvolvimento. E nós vamos sintetizar as ideias da teoria das relações humanas e também discorrer um pouquinho sobre a apreciação crítica que tem essas ideias, certo? Então, como eu falei, a gente tem dois momentos nessa aula, que é falar um pouquinho sobre teorias de transição e um pouquinho sobre escola das relações humanas, certo? Calma, Kelly, não vai ser tão confuso assim, a gente vai conversar com calma. Então, as teorias de transição, a gente tem dois pesquisadores, dois teóricos muito importantes aqui, que é o Chester Barnard e a Mary Follett. Vamos começar falando um pouquinho do Chester Barnard, tá? O Barnard, ele nasceu na fazenda, nasceu numa fazenda em Massachusetts, em 1886. E ele vai ficar pesquisando sobre organizações formais e informais, que é a ideia, né, de funções do executivo, até 61, que é o ano da morte dele. O Barnard, ele abandonou a faculdade, uma bolsa de estudos na faculdade em Harvard para poder trabalhar com estatística em telégrafos. Telégrafos, para quem não tem muita noção, assim, telégrafos é um princípio do telefone, assim, uma forma meio SMS antiga, dá para falar assim. Tá? Era a forma mais rápida que se tinha de comunicação antigamente. E ele abandona isso e ele vai trabalhar na empresa, ele vai trabalhar com estatística de telégrafos, certo? Ele vai lançar um livro chamado As Funções do Executivo. E esse livro, ele lança, se não me engano, em 1938, mas é um livro triatual, é um livro que está aí a capa dele pela Amazon, em e-book. Dá para comprar até em e-book, de tão lido e de tão vendido que ele ainda é. E ele vai abordar nesse livro, além das funções que ele entende que sejam do executivo, ele vai elaborar a questão da organização formal e informal, que é muito importante para o pensamento em administração. Nesse livro, nos estudos da vida do Barnard, ele vai chegar à conclusão de que as pessoas têm motivações individuais. Então, a organização pode ter um grande objetivo, uma grande ideia, um grande projeto, mas as pessoas têm motivações que podem ser diferentes do que a empresa deseja. E o grande objetivo das pessoas vai ser sanar a sua motivação. Então, a função do executivo, ela vai precisar fazer um casamento entre a motivação individual das pessoas e aquilo que a empresa deseja e espera daquele funcionário, certo? E ele vai falar também que as organizações são compostas por diversas suborganizações. Professor, organização e empresa é a mesma coisa? Não, não é, tá? Porque empresa é uma organização com fins lucrativos, com fins capitalistas, fins lucrativos, fins de acúmulo de capital. Uma organização, ela vai ser uma ou mais pessoas, né, duas ou mais pessoas, então pessoas envolvidas em função de um objetivo,
mas não necessariamente por uma questão de lucro ou de capital. Pode ser uma questão filantrópica, uma questão religiosa. Então as organizações, elas não necessariamente são empresas. Tá? E dentro das organizações formais, que ele vai chamar assim, existem as organizações informais, que são as suborganizações. A gente vai falar um pouquinho agora na sequência de organização formal e de organização informal, certo? Então e ele vai dizer que as organizações empresariais, aí aqui sim a questão da empresa, ela contribui para o progresso social. Se um ambiente, uma cidade, uma nação tem muitas indústrias, muitas empresas, isso contribui para o progresso social. Mais pessoas trabalhando, mais pessoas desenvolvendo suas profissões, recebendo salários, consumindo. Então, o Barnard vai trazer essa questão de progresso social pela atuação das empresas. Então eu trouxe aqui algumas das principais ideias do Barnard, né? E como eu falei, ele vai conceituar a organização por cooperação para um objetivo. Então, duas ou mais pessoas, algumas pessoas, cooperando, trabalhando de forma conjunta, trabalhando de forma se ajudando para um objetivo ser alcançado. E isso é uma organização. Então, na empresa tem isso, as pessoas trabalham para conseguir o que a empresa quer, para bater a meta de vendas, de produção, enfim, a meta ou aquilo que a empresa contratou elas para fazerem. Isso é a mesma coisa em questões sociais, em movimentos estudantis, em hospitais, em igrejas, em vários lugares, certo? A organização é isso, é a cooperação por um objetivo. E como eu falei, tem a organização formal e a organização informal. A organização formal seria a organização formalmente constituída. Por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, a própria empresa é uma organização formal, mas existe algo que o Barnard vai entender que é uma organização informal. Dentro daquela organização, existem outros grupos, outros interesses, outras coisas acontecendo. E essas causas informais, elas unem as pessoas. E as pessoas, elas vão trabalhar por objetivos que não necessariamente são os objetivos da organização, e sim esses objetivos informais. Professor, me dá um exemplo? Vamos pensar em uma grande montadora de automóveis. A empresa, a montadora de automóveis, é a organização formal, que tem ali o seu presidente, os gerentes, os trabalhadores, as funções, o RH, finanças, enfim, essa é a organização formal. Porém, ali dentro pode ter alguma pessoa que se destaque por um carisma ou por falar bem, por ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho. Essa pessoa, ela pode unificar uma organização informal em torno de algum propósito do grupo. O grupo pode estar buscando um salário melhor, por exemplo. E essa organização informal que existe dentro da organização formal vai estar lutando por isso. Normalmente uma organização informal, ela pode virar um sindicato depois. Pode ser o princípio de um sindicato, por exemplo. Ah, professor, isso só acontece na empresa? Não. Quer ver um exemplo? Numa igreja, por exemplo. A organização formal ali é o pastor, são aquelas pessoas, as autoridades religiosas, enfim. Porém, as pessoas elas são lideradas pelo pastor. Mas pode ter um líder ali dentro da igreja, informal, que pode estar ali movimentando as pessoas em função de algum outro objetivo do grupo. E as pessoas podem não estar necessariamente recorrendo ao pastor para resolver as suas coisas, e sim a esse líder informal, essa sub-igreja dentro da igreja. Se dá para falar assim. E isso a gente pode levar para qualquer tipo de organização. Para hospitais, para questões filantrópicas, questões sociais, questões de representações sociais, por exemplo, movimento estudantil. Tem o líder do movimento estudantil, mas ali dentro do movimento pode ter alguém que tem até mais influência que o líder, que é essa organização informal. Outra coisa que o Barnard vai trazer é a questão de autoridade objetiva e subjetiva. A autoridade objetiva é como se fosse a Cersei do Game of Thrones. Desculpa, a autoridade objetiva é como se fosse o Tommen do Game of Thrones.
Então é o rei, ele é o rei, ele tem a autoridade objetiva, as pessoas sabem que devem respeito a ele. Porém, existe uma autoridade subjetiva que as pessoas também respeitam, tanto quanto ou até mais que a autoridade objetiva, por uma questão de entender que aquela pessoa também manda, também tem autoridade, como é o caso da Cersei. Então, o Tommen, ele é autoridade objetiva, formal, mas as pessoas vão preferir muitas vezes até obedecer uma ordem da Cersei do que a ordem do Tommen, porque a autoridade da Cersei é subjetiva, mas ela é tão efetiva ou até mais que a do Tommen, certo? Outra coisa que o Bernard vai trazer são as funções do administrador, as funções do executivo. E ele vai dizer, um executivo precisa comunicar muito bem dentro da empresa, dentro da organização, aquilo que se deseja das pessoas, aquilo que a organização espera, qual é a meta, qual é o objetivo da organização. Precisa comunicar muito bem toda a estrutura da empresa. Então, há uma função de comunicação para o executivo. A outra função é uma função de motivação. Então, o executivo, ele precisa motivar as pessoas a realizarem as coisas que a organização espera delas, certo? Então, a organização, ela tem seu objetivo, e como os objetivos individuais das pessoas pode ser diferente do que o objetivo da organização, é parte da função do executivo motivar as pessoas para realizarem o objetivo da organização. Além disso, o executivo, o administrador, ele precisa deixar bem claro o propósito da organização, para o que essa organização existe e o que eu quero com essa organização. Às vezes, uma organização ela pode ter um objetivo de vender entretenimento, como é o caso da Netflix, por exemplo. Ela vende entretenimento através de filmes, através de séries. Porém, não só isso. Como ela vende entretenimento, algumas pessoas vão se sentir entretidas por documentários de repente. Daqui a pouco a Netflix pode entender que existem pessoas que estão buscando podcasts, e ela vai entreter através do podcast, ela também vai oferecer podcasts. Então é o propósito, qual é a competência da organização. E outra coisa que o Bernard vai trazer é a questão de submissão. E eu trouxe aqui a Daenerys, o Jon e o Tyrion, porque isso fica claro na dinâmica deles, né? Quem viu Game of Thrones vai entender melhor. Mas uma pessoa se submete à ordem de alguém quando tem duas coisas envolvidas. A primeira delas é a coerência com as metas. Então, se nós temos um objetivo e a ordem que me deram ela é coerente com o objetivo, então eu obedeço, então eu me submeto. Como é o caso da Daenerys, quando ela vai avançar, né, para King's Landing, ela leva todo mundo e todo mundo vai com ela, coerente com a meta, esse avanço, certo? E outra coisa que a pessoa vai precisar ter, a segunda coisa que a pessoa vai precisar ter para se submeter é a possibilidade mental e física de cumprir aquela ordem. Então, se a Daenerys leva todo mundo através da articulação do Tyrion, né, e da força do exército ali do Jon para Kingsland, as pessoas têm que ter, no mínimo, possibilidade mental de saber o que elas estão fazendo, de ter capacidade mental de caminhar até Kingsland, e também uma possibilidade física, elas precisam caminhar, elas precisam chegar. Um exemplo real, professor: a empresa tem um objetivo, uma construtora tem um objetivo de construir alguma coisa. E aí vai lá, o chefe diz, precisamos quebrar essa parede. É coerente? É coerente, porque a gente está construindo algo e aquela parede não pode estar ali. Beleza. Mas quem que está trabalhando tem possibilidade mental de entender que precisa quebrar aquela parede? Sim, as pessoas entenderam, as pessoas conseguem compreender. Beleza. E tem possibilidade física? Tem força braçal para quebrar aquela parede? Sim, então elas vão quebrar a parede. Então, coerência com metas, possibilidade mental e física, certo? Nisso a gente sintetiza o pensamento do Bernard, mas que fique bem frisado essa questão, gente, da organização formal e da organização informal.
certo? Avançando, a gente tem a Mary Follett, que a gente conversa bastante sobre ela lá na entrevista com a professora Suzane, né? Que ela é a profetisa do gerenciamento, né? Por que, professor? Porque ela fala muitas coisas que vão ser colocadas em prática na teoria da administração, mas que não são colocadas em prática na época dela e pela voz dela. Vão ser colocadas em prática depois, de uma forma póstuma, depois da morte dela, na boca de outros pesquisadores e de outras pessoas. A gente vai entender um pouquinho disso aqui, certo? A Mary Follett, ela nasceu em Massachusetts também, e ela teve um caso de família, e ela brigou com a família dela, porque ela se dava muito bem com o pai dela e não tanto com a mãe. Quando o pai faleceu, aí deu uma briga lá total, e a Mary Follett, ela saiu da família dela, assim, ela tipo, meio que se deserdou. Mas ela ficou com a grana da família, né? Então dava um bom programa de casos de família aqui pra Mary Follett. Cristina Rocha pode vir. A Mary Follett, ela se formou em Filosofia, História e Ciência Política. E ela é esse elo de ligação entre a questão da administração científica do Taylor e a questão da abordagem humanística do Mayo, que a gente vai falar nessa aula ainda. Ela é um elo de ligação, ela é um elo de transição, tanto ou até eu diria que mais que o Barnard, porque os estudos do Barnard vão ficar meio que transversais, assim. A Mary Follett não, ela vai ser um estudo bem de transição, é uma coisa que conecta uma coisa com a outra, tá bom? A Mary Follett, ela trabalhou em instituições públicas, né, governamentais. Nisso ela criou agências de emprego, ela empregava pessoas que não tinham condições de conseguir emprego pela sua própria busca, ela teve essa questão social. E ela é conhecida como a profetisa do gerenciamento, como eu falei, porque as ideias dela são profecias que depois viriam a ser cumpridas na boca de outras pessoas. Gente, professor, quais são as ideias da Mary Follett? Vamos lá. Primeira ideia, né, é essa ideia aqui do Sam e do Dean. Nós temos trabalho a fazer. Se nós temos trabalho a fazer, a gente não necessariamente tem que competir um com o outro. E sim, nós temos que cooperar um com o outro. Então ela vai dizer que dentro do ambiente de trabalho, a competição ela não é tão sadia quanto a cooperação. As pessoas precisam cooperar. Mas não apenas no ambiente de trabalho. Ela vai dizer que as pessoas que também se precisa cooperar externo à empresa, externo à organização. Então, se eu sou dono de uma empresa e eu tenho um concorrente, não necessariamente a gente tem que fazer uma competição predatória, que um vai tentar tirar o outro do mercado. Isso não é benéfico. Todo mundo empobrece com isso. Eu empobreço porque eu coloco meu recurso em derrotar alguém, e ele empobrece porque ele perde a empresa dele, e depois eu fico com o mercado grande, mas eu não tenho recurso de atender. Então, todo mundo empobrece. A competição predatória não é vantagem, e sim a cooperação. Cada um vai trabalhar, então, com o seu mercado, cada um vai trabalhar com o seu espaço, cada um vai trabalhar de uma forma cooperativa. E se eu tenho uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa gráfica, que eu tenho que imprimir banners, tá? E eu tenho meu concorrente, não necessariamente, e eu pego uma grande encomenda e eu não tenho como dar conta dela. Eu não necessariamente vou fazer sozinho e não sem condições, ou ter que ter um lucro menor de repente. Se eu coopero com o meu competidor, eu posso pedir, fulano, faz uma parte dos banners para mim, e aí eu te pago por fora e a gente acerta, e aí então é uma cooperação e todo mundo enriquece. Essa é a grande suma da Mary Follett. Qual o problema disso? A Mary Follett, ela vai falar isso, como eu trouxe aqui na idade dela, não botei a idade dela, era para ter colocado, ela vai falar isso num período em que tem uma transição de guerras aqui. E todo mundo busca vencer o oponente. E aí quando ela traz essas ideias, ninguém está afim de cooperar. Todo mundo está afim de uma coisa predatória, de matar o oponente, de tirar fora do mapa o seu competidor. E então ela fica meio assim, meio molenga para eles. E é o que ela fala não faz sentido. É mais ou menos isso, tá bom? Além, é claro, de que ela era uma mulher falando isso no início do século, né?
que a gente abordou isso lá na entrevista da Suzane. A segunda coisa são os conflitos. É que eu trouxe o senho de um leve conflito, né? Uma briguinha ali. Mas ela vai dizer que os conflitos, eles não são uma coisa evitável. Eles são inevitáveis. Eles vão acontecer. Ele não tem o que fazer, eles vão acontecer. Vão existir conflitos na organização. Mas os conflitos, eles podem ser construtivos. Então o conflito, ele não é algo negativo para Mary Follett. Muito pelo contrário. O conflito para Mary Follett, ele é construtivo. Então, se você tem um conflito, isso pode ser algo positivo. Porque tu vai ver outros pontos de vista, tu vai ter uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto com o teu colega, com o teu amigo, construir algo. Ou até mesmo com o teu competidor. Então, se tem um conflito, não importa quem está certo ou quem está errado para Mary Follett. Importa que se chega a uma solução comum que seja boa para todo mundo. Certo? Além disso, outra ideia importante da Mary Follett é a ideia de instituição social. Então ela vai dizer que a organização ela não é uma questão de caixinha de ferramentas, né? As pessoas não estão ali simplesmente para fazer a mesma coisa sempre e ganhar seu dinheiro e ir embora. Eu trouxe o Castiel para concordar comigo. A ideia é que as pessoas elas estão ali como parte de um grupo social que está trabalhando por um objetivo, que está trabalhando pela sua empresa, que está trabalhando também pelo seu salário, mas ela faz parte de um grupo. E como grupo, o grupo tem um grande objetivo, que é o objetivo da empresa, mas o grupo também tem um objetivo informal e as pessoas individualmente têm um objetivo nisso também. Então a Mary Follett vai dizer que se preocupa muito em Taylor e também em Fayol entender como fazer as coisas, de que forma, minuciosamente, o manual. E ela vai dizer, não é essa pergunta que a gente tem que fazer, e sim o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo isso? E se isso está conectado com o propósito da organização, com a missão, com a visão da organização. Certo? Além disso, a Mary Follett ela vai falar a questão de leis da situação. Então, a lei da situação ela tem a ver com ordem, né? Então, alguém vai dar uma ordem a alguém que precisa obedecer. O princípio de submissão para Mary Follett não é que eu vou me submeter a alguém, simplesmente. Eu me submeto a uma situação. Então, se eu vejo que a ordem que me foi dada ela é importante por alguma razão, aquela situação ela é importante por alguma razão, eu me submeto. Agora, se a pessoa simplesmente me deu uma ordem e eu não entendo que a situação ela é importante, eu não vou me submeter. Então a ordem ela não precisa ser dada pelo professor da disciplina, ela pode ser dada por um colega da disciplina, por exemplo. Se eu entendo que aquela ordem ela é interessante, ela é importante pela situação. Então a ordem ela é situacional, não necessariamente na cadeia de hierarquia, na função de quem mandou. Certo, gente? Avançando, a gente termina a questão das ideias de transição e a gente entra na abordagem humanística. Mas eu quero frisar, sublinhar com vocês da Mary Follett a questão de conflitos, tá? E a questão de cooperação e competição. Beleza? Na abordagem humanística, a gente tem o Elton Mayo. Antes da gente chegar no Mayo, deixa só eu apresentar para vocês aqui o que está acontecendo no mundo, a história do mundo, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha as empresas elas eram muito desenhadas em prol de autoridades bem estabelecidas, alguém manda, todo mundo obedece, aquela função de obediência em massa, de produção em massa. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas morrem, muitos homens morrem na guerra. E vão para a empresa pessoas mais jovens e também as mulheres, e que vão dar uma nova cara para essas empresas.
Então o estilo de gestão, depois da Primeira Guerra Mundial, ele deixa de ser um estilo tão mandatório, autoritário, e passa a ser um estilo mais democrático. Então é um grande desgaste da abordagem clássica. A abordagem clássica de autoridade, bem desenhada, que é Taylor e Fayol, né? Ela meio que está desgastada. Se busca uma nova proposta, uma nova forma de fazer a gestão, certo? Além disso, o mundo entra meio que em colapso com a crise da Bolsa de 1929. Não vou me deter nisso aqui, isso tá lá na entrevista do professor Scherer, tá? A questão de como que o mundo fica escabelado com a questão lá da especulação da Bolsa e tal. E no meio disso aqui, para chegar em teoria das relações humanas, dessa abordagem humanística, a gente tem a experiência de Hawthorne, tá? Que vai ser uma experiência conduzida pelo George Elton Mayo. O Mayo, então, ele nasce em 1880 e ele morre em 1949. Ele morre depois do término da Segunda Guerra Mundial, tá? E ele se formou em medicina, que nem o George O'Malley. Ele se formou em medicina em Londres. Ele foi um psicólogo australiano, então além de médico ele era psicólogo lá da Austrália. Mas ele vai desenvolver toda a vida profissional dele nos Estados Unidos, e ele vai ser um professor sociólogo na Harvard Business School, tá? Então ele vai dar aula na escola de negócios de Harvard como um professor da área de sociologia, da área de humanas, tá bom? Além disso, de uma forma bem psicólogo assim mesmo, o Mayo ele vai tratar o pessoal da Primeira Guerra Mundial com a psicanálise. Ele vai fazendo um tratamento psicanalítico para esse pessoal que volta da Primeira Guerra Mundial, porque é um pessoal que volta meio assim, a mente deles volta muito complicada, eles voltam com transtornos, né, por causa das bombas, e vê as pessoas morrendo, explodindo, os grandes barulhos. Então ele faz esse tratamento psicanalítico com esse pessoal da Primeira Guerra Mundial. E a principal obra do George Mayo ele vai lançar em 1930, que é essa obra chamada The Human Effect of Mechanization. Então, o efeito humano na mecanização, que é onde ele vai botar para conversa a questão das relações humanas do trabalho, certo? Avançando, gente, a gente tem a grande experiência da vida do Elton Mayo, que é a experiência de Hawthorne. Aqui eu trouxe uma foto, tá? Hawthorne é uma empresa. A empresa Hawthorne, que era uma empresa de telefonia, assim. É uma coisa meio as telefonistas, assim, Las Chicas del Cable, da Netflix. Mas é uma coisa mais ou menos isso, tá? Essa experiência, ela vai ter 4 fases, tá? 4 fases e 4 achados, na realidade. Ou alguns achados mais pro final. A primeira fase é uma fase da luz. Então, eu trouxe ali a batalha de Game of Thrones, aquela batalha escura, horrorosa, quem viu a última temporada de Game of Thrones, né? Que não dá pra ver nada. É mais ou menos essa brincadeira aqui que o Elton Mayo vai fazer com as pessoas. Professor, explica melhor. A ideia do Elton Mayo é ir para a empresa Hawthorne e tentar entender que fatores se alterados, se melhorados, que fatores influenciam na produtividade. Então ele chega lá com uma ideia na mente de que se tiver uma influência de mais luz ou menos luz, mais iluminação ou menos iluminação, ou uma bancada mais alta ou mais baixa, as pessoas estarem sentadas ou de pé, as pessoas terem uma cadeira mais confortável ou menos, se isso influencia na produtividade. Então ele bota as pessoas a trabalharem e daqui a pouco ele vai lá e deixa mais luz, deixa mais claro o ambiente de trabalho. Aí ele percebe que as pessoas começam a produzir mais. Ele, tem influência. Só que daqui a pouco as pessoas vão se cansando e voltam a produzir uma quantidade normal de produtos. Aí ele vai lá e baixa a iluminação. E as pessoas voltam a produzir mais também. Aí ele, só um pouquinho. Quando eu aumentei a luz, as pessoas produziram mais.
quando eu reduzi a luz, as pessoas também produziram mais. Então, o que acontece? E aí ele pega essas pessoas e coloca elas em duas salas. E ele pega um grupo de pessoas e começa a perguntar para elas por que elas estavam produzindo mais. Ah, gente, se eu ligar mais a luz, vocês produzem mais. Se eu aumentar a bancada, vocês produzem mais. Se eu der uma cadeira melhor, vocês produzem mais. E aí ele faz isso com dois grupos. Um dos grupos, eu botei aqui que nem o The Office, né? Que eles sentam para discutir. The Office é ótimo. E ele começa a ouvir o que as pessoas estão dizendo. E a permitir que aquilo seja incorporado à jornada de trabalho delas. Então, uma das salas dizem assim: ah, Elton Maio, se a gente tiver um bebedor de água gelada perto, a gente vai produzir mais. E ele põe o bebedor. E aí ele percebe que as pessoas, elas não é necessariamente o fator de ter um bebedor ou não, e sim o fator de serem ouvidas, de serem reconhecidas, de que a opinião delas tenha valor. Isso faz elas produzirem mais. E a outra sala, que não tem uma opinião das pessoas ouvidas, é uma sala em que as pessoas não falam, né, elas só ouvem, não muda a produtividade delas. E aí ele tem uma sacada do tipo, são os fatores psicológicos que interferem na produtividade. Quando ele percebe isso, ele desmonta as salas, ele fica nessa experiência por 1 ano, tá? Das salas. E ele vai para uma experiência chamada fase das entrevistas, tá? O que ele vai perceber nas entrevistas? Ele vai conversar pessoa por pessoa daquela produção, pessoa por pessoa, e as pessoas vão começar a conversar com o Elton Maio e deixar ele perceber que os fatores psicológicos, sim, eles influenciam. Mas o que realmente estava influenciando é que existe uma organização informal por trás disso tudo. Que as pessoas, elas se sentindo motivadas, elas conversando entre si, elas percebem que elas se sentem motivadas. E nessa conversa, elas tomam decisões. Olha que interessante. Poxa, essa pessoa está nos valorizando, está ouvindo a nossa opinião. Então, nós vamos produzir mais. Que é como se fosse a Nairobi, né? Em chiesa de matriarcado. Ela é ouvida, ela toma uma atitude de fazer isso ou fazer aquilo. Essa organização informal que existe, certo? É o que define a produtividade. E aí ele fica um tempão falando com essas pessoas e fazendo essa fase de entrevistas, e ele define essa questão da organização informal e é ponto batido. Só que numa quarta fase de entrevistas, as entrevistas continuam, né? Eles percebem que as pessoas, elas têm um estilo de organização dentro daquela informalidade que ele é cooperativo e sancional. Como assim, professor? As pessoas cooperam entre si para chegar a atingimento da meta. Então, tem que produzir 100 produtos. Se um produz 25, o outro vai produzir 25, e o outro 25, e o outro 25. Todo mundo produz a mesma coisa. Porém, se um estiver muito cansado ou com algum problema em casa e não conseguir produzir tão bem, os outros produzem mais para equilibrar e aquele ele poder produzir menos, e todo mundo produz da mesma forma e entrega a mesma quantidade. Que é essa cooperação. Porém, a gente não pode perder em mente que aqui tem um grande movimento de remuneração por produtividade. Então, quem produz mais, recebe mais. E eles tinham a questão de sanção social. Então, se alguém recebesse mais, tinha que dividir os seus lucros com os colegas. Se ele não dividisse os seus lucros com os colegas, ou se ele produzisse muito mais, uma competição desenfreada, para ter mais dinheiro que os colegas sancionavam ele socialmente. Não vou andar contigo, tu não vai almoçar com a gente, ficam fazendo algum tipo de joguinho emocional no trabalho, ficam avacalhando um armário dele lá onde se troca de roupa, ficam fazendo piadinhas assim para ele se sentir mal. É a sanção social. Então o Maio, ele vai juntar todas essas informações da pesquisa dele e ele vai chegar a uma grande súmula, que é o quê?
que as relações entre as pessoas dentro do ambiente de trabalho influenciam na produtividade. E isso vai contra, por exemplo, ao que o Taylor falou. O Taylor falou que as pessoas produzem, que recebem por produção, tá tudo certo. O Homo econômicos. O Fayol vai dizer que as pessoas produzem quando há uma organização, uma estrutura bem definida, um cargo claro, uma unidade de comando. O Maio vai dizer que isso não é suficiente, que há necessidade de um relacionamento amigável, de um clima bom e adequado dentro da organização para que as pessoas produzam mais, certo? Então, o Homo econômicos que o Taylor vai colocar em voga, né, que ele tira lá das ideias do Adam Smith, ele vai colocar em voga, o Elton Maio faz uma releitura e vai chamar de Homo socialis, o homem social. O homem precisa de um relacionamento social com os seus colegas para produzir mais, certo? Vamos avançar. Então, quais são os pressupostos teóricos dessa escola, da escola das relações humanas? Primeiro, a produtividade, ela está relacionada com a integração social, certo? Não necessariamente com produção individual, com remuneração por produtividade, com ganhar mais por produzir mais. Pode ser que a pessoa ganhe mais produzindo mais, mas se ela tem um clima ruim de trabalho, ela pode até optar por sair da empresa e trocar a empresa por outra, certo? Segunda coisa importante dessa escola, da escola das relações humanas, tá? É a questão dos grupos, das recompensas e das sanções sociais que eu estava falando ali para vocês no slide anterior. Então, se a pessoa faz aquilo que o grupo espera que ela faça, ela é recompensada socialmente. Vai ter um bom relacionamento, vai ter amizades ali dentro da empresa, vai conseguir ter um ambiente bom para ela. Agora, se ela não faz aquilo que a organização informal, o grupo informal, quer, aí ela é sancionada socialmente. Ficam avacalhando os espaços dela, não vão querer andar com ela, vão escantear ela, vão excluir, vão cancelar ela, tá? Terceira coisa, gente, os grupos informais, que eu venho falando desde o início, né? Existe o grupo formal, a organização formal, mas existem os grupos informais com outros objetivos, que podem ser diferentes que os da organização. E aí a tarefa do administrador ou de quem está fazendo a gestão daquele espaço é tentar fazer esse casamento entre o propósito, aquilo que o grupo informal deseja, e aquilo que o grupo formal, a empresa, deseja, certo? Outra coisa que fica dessa escola, a quarta coisa, é a questão da saúde do trabalhador, mental e moral. Então, não necessariamente a saúde física. A gente tem lá com o casal Gilbert, né, que a gente falou, as questões da fadiga, então a saúde física, né, o físico estar apto a trabalhar. Mas não é só isso. Precisa estar, o psicológico precisa estar bom. O moral precisa estar bom. As pessoas têm que se sentir bem onde elas trabalham. Senão elas não vão trabalhar adequadamente. Outra coisa, o trabalho, mesmo sendo individual, né, na indústria, no caso do que o Maio faz o estudo, mas isso aí se expande para outros ambientes, mesmo que o trabalho seja individual, então, mesmo que eu tenha que ir na empresa todos os dias e trabalhar todos os dias, não é uma tarefa só de solitária, não é uma tarefa individual, é uma tarefa grupal, é uma tarefa que eu faço e que eu divido com o grupo. Então, o grupo produz, o grupo trabalha, o ambiente em que eu trabalho, trabalha. É isso. Então, o indivíduo ele não é isolado necessariamente. Ele é membro de um grupo social e esse grupo social pode ter algum tipo de ideia ou algum tipo de formato de trabalho que não necessariamente seja o esperado pela empresa, pela organização formal. Outra coisa é compreender a comunicação desse grupo informal. Então, entender quem é o representante dessa organização informal, entender quem é que tem influência de verdade dentro da organização,
Às vezes não é o chefe, às vezes, na maioria das vezes não é o chefe. Às vezes tem um ícone ali dentro ou alguém especificamente que é esse comunicador e ele que leva as verdades da empresa. Então, se tem algum problema acontecendo na empresa, não vai chamar todo mundo para conversar, vai chamar aquele representante e ele vai levar as ideias conversadas adiante. Outra coisa, a ideia de homem econômico passa a ser a ideia de homem social, como a gente já conversou. O homem não necessariamente ele é apenas motivado pelo seu salário, e sim também pela questão social, pelo ambiente em que ele está inserido no trabalho dele. Se ele recebe muito dinheiro e o trabalho é um trabalho intragável, pessoas intragáveis, ele pode até trocar esse trabalho por um salário menor em uma organização que seja melhor de trabalhar, certo? E aí qual a função fica, professor, para o administrador ou para o gestor desse espaço? Fica uma função de integração entre a tarefa que o trabalhador tem que executar, este trabalhador e todo o ambiente social dele e a sociedade onde a empresa está inserida. Essa interação, essa busca por juntar tudo. Aqui eu trouxe duas figuras de duas séries, né, do The Office e do Silicon Valley. No The Office, a gente tem bem essa questão da autoridade formal no Michael Scott. Ele manda as pessoas têm que obedecer, ele é o chefe. Mas ele é maluco, né? Ele só fala para as pessoas fazerem coisas absurdas. E a cuidar das pessoas tem que fazer, né? E aqui embaixo tem a figura do Silicon Valley, que não existe uma organização formal tão definida, mas eles têm um grande propósito de lançar o algoritmo deles, que é uma série bem legal, o Silicon Valley. E aí eles trabalham em função deste objetivo, em função deste propósito. O grupo informalmente se organiza. Então percebe que um líder enérgico, com autoridade instituída, às vezes não adianta. Às vezes precisa dessa questão emocional, psicológica, social. Certo? Vamos avançar. O que fica dessa escola, professor? O que fica? O que fica desse pensamento? Aí eu trouxe aqui o legado, né? As concepções e os legados. E o legado é do Harvey e o Mike, né? Ali de Suits. Mas os legados da escola. Vamos lá, que nem o Mike aqui batendo caneta. Vamos lá. Primeiro legado. Os trabalhadores são criaturas sociais complexas. Eles não são simplesmente uma pessoa que vai lá bater martelo na tua empresa. Tem uma questão envolvida ali de família, de ambiente em casa, de outras questões que são também parte daquele trabalhador. Então ele é uma criatura complexa, já individualmente e nas interações sociais do grupo, certo? Outra questão, a segunda questão, a produtividade ela está diretamente relacionada com a motivação dos trabalhadores. E essa motivação está extremamente relacionada com a satisfação dos trabalhadores através das interações no grupo social. Certo? Outra questão. O comportamento dessas pessoas tem uma influência direta do estilo de supervisão. Então, se eu tenho uma autoridade rígida, formal, briguenta, para alguns espaços ela serve adequadamente. Para alguns espaços ela não serve. As pessoas podem fazer um complô ou podem fazer tudo ao contrário através da organização informal. Certo? Outra. Normas sociais da organização informal. Então a organização informal, como eu já falei, ela recompensa, mas ela também sanciona. Existem outras normas além do que as normas institucionais da organização formal. Outra, a organização informal tem uma função social que ela desempenha de resistência à organização formal ou, se bem articulada, que contribua com a organização formal, que contribui com o desejo formal da organização. Mas ela tem essa função social. O grupo social, ele existe informalmente. Outro legado dessa escola são muitos e muitos estudos sobre motivação humana dentro da empresa, motivação para trabalhar, para produzir, a liderança, que estilos de liderança para motivar mais ou motivar menos, para conduzir melhor, para conduzir adequadamente aos espaços. Muitos estudos de liderança, muitos estudos de motivação humana vão vir a partir da escola das relações humanas. A gente vai ter uma aula daqui
acho que daqui a algumas aulas, que é uma aula de escola comportamental, certo? Que vocês vão ver isso muito claramente, as questões de liderança, as questões de motivação, os estudos, né? Eu não trouxe ela antes porque eu acho que a gente tem que olhar antes a questão da estrutura do Weber e o neoclassicismo também do Drucker, para a gente poder entender melhor a questão comportamental. Mas isso vai ser muito pesquisado depois, tá bom? A organização formal e informal, que eu venho falando desde o início da aula, que são duas, uma dentro da outra ou uma transversal à outra, com objetivos diferentes, certo? Aqui a gente tem um estímulo aos relacionamentos no ambiente de trabalho. Então, aquela ideia de que as pessoas não têm que se relacionar, têm que trabalhar mudas, sem falar no ambiente, isso meio que cai por terra. Há um estímulo para que as pessoas se relacionem, para que as pessoas se deem bem. Isso aqui é um reflexo claro no happy hour que as empresas proporcionam, para que as pessoas conversem, para que as pessoas se deem bem, né, os ambientes sociais, porque através do relacionamento as pessoas produzem melhor, tá bom? Outra coisa que fica nessa escola é que começa a se ouvir muito os funcionários. E quando começa a se ouvir os funcionários, começa a se entender a dinâmica de trabalho dentro da própria empresa. Antes, o formulador da estratégia era uma pessoa diferente do que quem executava o trabalho. E quando isso acontecia, às vezes ele não tinha uma dinâmica tão clara de o que estava acontecendo e não podia tomar uma decisão tão precisa. Quando se começa a ouvir os trabalhadores, começa a se ter uma questão mais importante na boca deles. Eles conseguem contribuir com decisões estratégicas. E por fim, um legado que fica enorme da Escola das Relações Humanas é o vocabulário em administração. Então, a partir dessa escola, você vai falar de motivação, de liderança, de organização formal, organização informal, vai se falar de técnicas e formas de fazer a gestão pessoas dentro da empresa. Então, é um legado de vocabulário, de forma de falar as coisas muito interessante que a Escola das Relações Humanas deixa. Avançando, vamos fazer críticas aqui com o Tommy, né? Pegar um cigarro, fazer críticas. O que nós vamos criticar, gente? Nós vamos criticar, primeiro, a Escola das Relações Humanas, ela vem com uma grande crítica à abordagem clássica. Vai dizer, tá tudo errado na abordagem clássica. E não necessariamente, porque como a gente já conversou, a gente não vai cancelar o Taylor e os estudos faiolistas e tayloristas. A gente vai complementar esses estudos, a gente vai partir do que já existe e expandir discussões. E a Escola das Relações Humanas, ela usa uma estrutura muito fundamental ainda de Taylor, de Fayol, de divisão do trabalho, de estruturas do trabalho, e complementa essa visão clássica. Ela não é excludente, ela não é sozinha, ela não é a melhor, ela é complementar. Apesar de que ela tente se colocar como oposicionista, ela não é, ela é complementar. Segunda questão dessa visão, dessa escola. Lembra que eu falei lá no início com a Mary Follett, a questão de estímulos ao conflito, o conflito ele é inevitável, o conflito ele é benéfico? Na Escola das Relações Humanas, não. Eles não conseguem beber disso ainda da Mary Follett. Eles vão dizer que o conflito é evitável. Não queremos as pessoas brigando aqui dentro. Não queremos divergências de opiniões. Porque está em voga a questão da guerra e as pessoas querem vencer, não querem estar de boas umas com as outras. Então, a visão inadequada do conflito. O conflito ele é evitável aqui. É tudo muito lindo, é tudo muito... Aqui, ó, é tudo muito romântico, a visão romântica do trabalhador, que todo mundo tem que se dar bem o tempo todo, que todo mundo tem que estar muito feliz. E nem sempre, né? Nem sempre, às vezes as pessoas trabalham e não estão felizes, às vezes as pessoas trabalham e elas não estão 100% de boas ou de acordo com o seu colega, mas elas trabalham igual, porque precisam do seu salário. Então, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Não dá para ter essa visão tão romantizada do trabalhador, como também não dá para ter essa visão tão fechada do trabalhador, tá bom? O objeto único de estudo analisa só uma empresa, só a Hawthorne e generaliza demais esses resultados. Então,
analisa só um objeto, e o enfoque manipulativo que a motivação tem. Eu te motivar de uma forma manipulativa, te fazer aquilo que eu quero e tu nem percebe. Vou falar um pouquinho disso ainda. Na sociologia de gado. Tá aqui o meme, né? Gado demais. Conhece algum amigo gado demais? Tô brincando, gente. Mas a sociologia de gado, ela é uma sociologia de um sociólogo chamado Daniel Bell. Aqui eu coloquei o link, tá, desse texto para vocês poderem entender um pouco melhor. Mas a sociologia do Daniel Bell de gado, ele vai dizer o seguinte: as técnicas de motivação, tá? Existem técnicas, existem formas de motivar as pessoas, existem formatos. A Daniela Garcia, lá na entrevista dela, ela coloca um pouco disso, as ferramentas para se fazer isso, conhecendo o perfil das pessoas, perfil comportamental, tu consegue manipular. Não é manipular, tu consegue gerenciar melhor. Mas esse gerenciar melhor, ele precisa ter um limite. Se ele não tiver um limite, tu acaba tendo uma sociologia de gado, que é fazer muitas pessoas juntas e fazerem a mesma coisa, sem pensar. Eu tiro a questão da pessoa pensar para as pessoas fazerem aquilo tudo junto. Eu motivo todo mundo por um grande objetivo e todo mundo, vamos fazer isso, e de repente as pessoas nem estão pensando no que elas estão fazendo. E elas podem ser manipuladas de forma inescrupulosa. Então o Daniel Bell, ele traz isso. As pessoas, quando elas estão sob uma ótica motivacional, sem pensar no que está acontecendo com elas, sem refletir sobre o que está acontecendo com elas podem ser manipuladas de forma inescrupulosa. E todas juntas fazem a mesma coisa, e isso seria a sociologia de gado. Essa é a pergunta que tem que responder nos comentários, tá? Qual é a tua posição sobre a sociologia de gado? Se as técnicas de motivação podem ser aplicadas a fim de manipulação inescrupulosa, tá bom? Não vale ficar falando que o amigo é gado nos comentários, não é isso que eu quero ouvir. Quero ouvir a posição de vocês sobre essa motivação em massa. Tá, gente? Por fim, apresentei lá no início a primeira temporada de Supernatural, aqui eu tô na 15ª, que é o fim da aula. Mas eu falei da teoria de transição no Barnard, com as organizações formais e informais, na Mary Follett, com a questão do conflito, com a questão de ordem situacional, e entramos em relações humanas com Elton Mayo e a experiência de Hawthorne e todas as teorias e ferramentas que vêm depois disso, certo? Aqui estão as referências, o Jim mostrando para nós os dois livros. Então a gente tem o nosso livro do Fava, que é o livro que a gente está usando direto, e o livro do Mota. Se clicar em cima vai direto para o capítulo, tá? Em PDF para vocês baixarem. E é isso, gente. Obrigado para quem assistiu a aula. Não esqueçam de comentar sobre a sociologia de gado, tá bom? Valeu, gente. Valeu!